Olá, amados de Deus, que alegria é estar aqui com vocês através desse nosso programa. Você sabe que o nosso objetivo aqui é sempre anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, o Deus que se fez carne, que se fez gente e que habitou entre nós e que por sua graça Ele vem habitar em nós. Os links estão aí na tela da sua TV, youtube.com/Bibilondrina 1 e Café e Fé, que é o outro, facebook.com/programa Café e Fé. Tudo junto. Você pode ser um aliado nosso e nós contamos com a sua participação, com a sua colaboração para que esse programa se mantenha. Eu costumo dizer, nós não pedimos, mas apresentamos a questão de custos que nós temos e nós contamos também com as suas orações, porque há lutas, há problemas que são muito difíceis, e divulgue para que esse nosso programa possa alcançar mais gente, um público cada vez maior para a glória de Deus. Hoje nós queremos tratar sobre o arrependimento, dom ou mérito. Há quem acredite que Deus perdoa aquele que se arrepende. Outros creem que Deus perdoa alguém para que se arrependa. O primeiro grupo, ele pensa que se houver o arrependimento, ou se não houver o arrependimento, não pode haver o perdão de Deus. E assim eles fazem do arrependimento a causa do perdão. Deus só perdoa aquele que se arrepende. O segundo grupo faz do perdão a causa do arrependimento. Deus perdoa, e porque Deus perdoa, nós nos arrependemos. O primeiro grupo acha que Deus só pode perdoar se houver arrependimento. E neste caso, o perdão divino depende da atitude humana de arrepender-se. Se eu não me arrepender, Deus não me perdoa. Então, o arrependimento está atrelado ao perdão. O perdão está atrelado ao arrependimento. Se não houver arrependimento humano dos seus atos, não haverá a menor possibilidade de Deus perdoar. Agora, o segundo grupo consegue perceber a ação de Deus antes da reação do ser humano, ou seja, a luz vem antes da visão. Deus nos perdoa. E porque Deus nos perdoa, nós nos arrependemos. O perdão de Deus aqui antecede a resposta da pessoa, e o arrependimento é um ato pessoal em consequência direta da operação divina do perdão. Algum tempo atrás eu contei a história de um amigo meu que tinha 3 filhos e os filhos acabaram, um deles quebrando o acordeon do pai. O pai colocou os 3 num sofá e disse: olha,
um de vocês quebrou o meu acordeon. Quem foi? E vocês sabem que filho feio não tem pai. Você pergunta assim, eles colocaram logo uma questão de sindicato, de filiação. Eu não posso dedurar o meu irmão, que foi ele. Os três ficaram calados. Mas um deles disse assim: pai, se você perdoar, eu digo quem foi. E o pai pensou, esse menino sabe o que é graça. E aí disse, está perdoado. Aí o réu, o criminoso, o bandido, fui eu, pai. Você viu? Daí, da confissão, é que vem o processo de arrependimento. E ele caminhou certo. O perdão de Deus antecede a resposta do homem. No primeiro grupo, o arrependimento é um mérito humano. No segundo, é um dom da graça de Deus. No primeiro grupo, o arrependimento é uma moeda de troca. No segundo grupo, ele é uma consequência do perdão que foi otorgado. O arrependimento é a mudança da mente autoconfiante após a verificação que o Espírito Santo traz no coração da pessoa de trazer vida. Esta é uma operação do Espírito Santo. Ele vivifica o coração e por causa dessa vida de Cristo, nós nos arrependemos da nossa autoconfiança. Isto, depois do perdão otorgar aos chamados de Deus, justificados pelo Pai em Cristo, através da obra da cruz, é que aparece o arrependimento. O apóstolo Paulo disse em Romanos 8,33, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? E ele coloca, é Deus quem os justifica. Em Romanos capítulo 6, versículo 7, o pecador só é justificado por meio de sua morte com Cristo. Portanto, quem morreu está justificado do pecado. Primeiro, nós ganhamos a nossa experiência de regeneração para depois nós ganharmos a experiência de arrependimento, termos o conceito de arrependimento. E a regeneração só acontece por meio da morte e ressurreição de Cristo. Quando nós fomos incluídos na pessoa de Cristo na cruz do Calvário, ali nós morremos com Ele e quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. E isto nos dá a condição de arrependermos de nossa autoconfiança. Se já morremos com Cristo, com certeza fomos justificados. Porque o texto de Romanos diz que quem morreu, justificado está do pecado. Jesus não morreu sozinho. Ele morreu e eu morri com ele. Assim como em Adão todos nós pecamos, em Cristo, aqueles que creem nesse sacrifício foram crucificados juntamente com ele. Se fomos justificados, fomos perdoados. Todos os que foram justificados são perdoados. E se fomos perdoados, já temos a garantia de termos sido vivificados. A vida de Deus veio antes.
Se fomos vivificados, ganhamos a condição espiritual de nos arrepender de nós mesmos e de confiar apenas em Cristo para a nossa salvação. Isso é muito precioso. Isso não é um ato do velho homem, isto é um ato da nova criatura. O arrependimento é por graça. O arrependimento é espiritual, é consequência da vida espiritual que foi dada ao pecador por meio da pregação da palavra e da vivificação do Espírito Santo. Deus nos salva através da palavra. Assim como Maria foi engravidada pelo Espírito Santo por meio da palavra, o esperma divino, nós somos regenerados pelo Espírito Santo por meio da palavra de Deus. E esta palavra gera em nós vida espiritual que nos capacita a nos arrependermos de nós mesmos. A vivificação do Espírito é o resultado da justificação do pecador realizada por Cristo na cruz. Nós não podemos separar uma coisa da outra, porque isto aqui é concomitante. Mas nós somos justificados, nós somos vivificados numa obra integrada em Cristo Jesus. A justificação do pecador é fruto da sua escolha, da sua eleição em Cristo antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu em Cristo Jesus para sermos filhos amados. Esta é uma obra que vem se realizando dentro de nós, dentro de um processo da graça de Deus. A justificação do pecador é fruto de uma escolha divina em Cristo, antes da fundação do mundo. A lógica paulina, a lógica de Paulo, ela vê assim o processo. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Glória eternamente a ele. Amém. Romanos 11, 36. Ele mostra aqui a causa, porque dele, Cristo. Por meio dele, Cristo. E para ele, Cristo. São todas as coisas na vida espiritual. Tanto a causa, quanto o meio, quanto a finalidade. Tudo se processa por meio de Cristo. Tudo vem de Cristo, por meio de Cristo, e vai para Cristo. Pois Cristo Jesus é o autor de toda a obra que é realizada mediante a fé. Por isso cremos que o arrependimento é um dom de Deus, é uma dádiva divina. Fé e arrependimento, antes de serem expressões do nosso modo de viver, do homem velho, do homem adâmico, são dons da graça para a nossa obediência como novas criaturas. Um escritor do século XVII, Matthew Henry, ele dizia: sempre que Deus pretende dar vida, ele dá arrependimento. E isso é claro, pois sem arrependimento não há verdadeira conversão. Eu antes confiava em mim, é a autoconfiança, e agora eu confio em Deus, é confiança no alto. Essa mudança, essa metanoia, essa mudança de mentalidade, esse arrependimento é um dom da graça de Deus. A minha confiança agora não decorre de confiar em mim, mas de confiar em Deus pela graça. Deus nos dá o arrependimento para que nós nos arrependamos da nossa autoconfiança e confiemos na suficiência do seu Filho.
não se trata de confiar na minha carne, porque isto é uma coisa tremenda na minha alma. Não há salvação sem arrependimento e não há arrependimento vivendo na autoconfiança. Quem confia em si mesmo precisa se arrepender desta sua autoconfiança, que leva muitas vezes à arrogância, ao orgulho, à vaidade, àquela sensação de superioridade. O maior problema de um pecador é confiar em si mesmo. É confiar num ser falível, num ser finito, num ser fracassado, corrupto, corruptível. Confiar em mim, essa autoestima confiante em mim mesmo, ela é muito prejudicial. Porque eu sou um ser muito falível. Eu sou um ser finito. Estou aqui agora, daqui a pouco não estou mais. Jeremias capítulo 17, versículo 5, ele diz assim: assim diz o Senhor. O que o Senhor diz? Maldito é quem confia nas pessoas, que se apoia na força humana e se afasta o seu coração do Senhor. Maldito é quem confia em si mesmo, diz uma outra versão. Essa versão diz: maldito aquele que confia em si mesmo e se apoia na força do seu próprio braço. O pecado dos pecados é a autoconfiança. E por outro lado, o arrependimento dos arrependimentos é desconfiar totalmente de si mesmo e confiar inteiramente no Senhor. Eu não confio em mim. Eu não sou confiável. Pela misericórdia de Deus, eu confio no Senhor e dependo e espero do Senhor. Nós nascemos neste mundo portando uma vida egoísta e autoconfiante. Por isso nós precisamos da vida de Cristo para nos arrependermos de nossa autoconfiança egoísta. Eu não confio no STF, mas eu não confio em mim. Eu não confio nos políticos, mas eu não confio em mim. Eu só tenho confiança em Deus. E só Deus pode mudar os nossos corações. A Trindade nos crucificou na cruz de Cristo para nos engendrar ou criar juntamente na ressurreição, para nos regenerar na ressurreição com Cristo, nos dando o dom do arrependimento, para nos arrependermos de nós mesmos. Mas nos arrependemos de quê? Não é só do que, mas de quem. Nós precisamos nos arrepender de nós, de nossa autoconfiança e confiar realmente no poder do alto, no poder de Deus. O dom do arrependimento tem a ver com, em primeiro lugar, com a nossa perversa autoconfiança que gera orgulho, que gera vaidade, que gera presunção. Às vezes eu fico ouvindo depoimentos de criminosos que está claro que a natureza deles e está claro todas as provas, mas eles se dizem inocentes. Não são praticantes daquele crime, eles negam completamente. O homem é aquele que mais se ilude consigo próprio. A presunção é a doença da alma humana mais difícil de ser curada.
Ele acha que não, e quando o sujeito é um psicopata, ele acredita nas suas mentiras de tal maneira e nas suas fantasias de tal maneira que parece que é a pura verdade. Por isso nós precisamos nos arrepender da nossa soberba, dessa autoconfiança soberba, arrogante. O arrependimento, antes de ser uma ação humana, é um dom da graça de Deus, do mesmo modo que a luz para a nossa visibilidade é um dom do sol. Não seria possível nós termos visão noturna sem a luz elétrica, sem a luz, sem algum sistema de luz. No escuro não temos possibilidade de ver. Não porque os nossos olhos estejam doentes, porque não temos iluminação. Sem a luz do sol, se o sol desaparecesse, nós estaríamos na terra escura e nós não iríamos ver nada. Então a luz nos dá visibilidade, assim como a graça de Deus nos dá o arrependimento. Quando nós vemos a realidade é porque temos o globo ocular capaz de ver a luz que estimula. Sem a luz, mesmo que o olho seja perfeito, não há visibilidade. Deus nos dá a vida espiritual capaz de nos arrepender de nossa autoconfiança e nos ordena a que nos arrependamos de confiar em nós mesmos e em nossos atos indignos. Arrepender de nós e de nossos atos. Jesus diz assim: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos de vós mesmos, de sua justiça própria, de sua religiosidade, de sua postura de moralidade. Arrependei-vos daquilo que lhe engana e creia no Evangelho da graça de Deus. Assim, o arrependimento é um dom na vida da nova criatura criada em Cristo Jesus e jamais um mérito dos descendentes de Adão. É um dom da graça de Deus. Nós somos gerados da raça de Adão e não podemos nos arrepender de fato. Quando nós somos regenerados pelo Espírito Santo, nós ganhamos a condição de arrependimento. Aí sim, nós podemos nos arrepender. Os descendentes de Adão, quando são apanhados em transgressão, eles têm algo que se denomina de remorso. Os filhos de Deus, entretanto, se arrependem. Remorso é aquilo que a gente tem quando é apanhado com a boca na botija. Arrependimento fala da tristeza do Filho de Deus quando ofende a santidade divina. O remorso mostra a dor do orgulho ferido. O arrependimento mostra a humildade dos filhos do Altíssimo. Alguém disse: o brilho do sol é sempre mais doce depois que conhecemos a sombra, mas sentirá a mesma doçura ao voltarmos para Cristo. Temos o arrependimento, nós temos a alegria. Se você é um filho de Adão, terá apenas remorso. Mas se você for um filho de Deus, viverá em arrependimento, gozando a comunhão com a Trindade. Você agora escolhe o que você quer. Novo coração para se arrepender ou viver essa vida de egoísmo e de presunção. Que Deus lhe conceda a experiência, é o nosso desejo de coração para coração.